Oi, gente! Nem acredito que finalmente estamos aqui de volta para discutir semanalmente uma nova temporada de And Just Like That, né? A série do universo de Sex and the City que trouxe pra gente, né, de volta aquelas personagens icônicas, Carrie, Miranda, Charlotte, mas que também apresentou pra gente novas personagens incríveis, né? Especialmente agora, né, as que continuam, que são a Lisa e a Sima, né? E essa série, gente, ela é muito especial, né? Eu já tava muito ansiosa pra gente ter essa temporada nova. Mas a gente sabe que hoje em dia, nessa época de streaming, simplesmente demora muito para as séries serem lançadas, né? É uma coisa meio louca. Inclusive, eu tava parando pra pensar, né, que a série começou em 2021, né? Então depois teve 2022, 2023, 2024, 2025. Se fosse, né, o padrão de lançamento antigo, já era pra gente estar na quinta temporada da série, né? Porque pra Sex and the City original, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, em 5 anos, realmente já tinha tido 5 temporadas, então elas já estavam se preparando agora pra ter aquela sexta temporada bombástica, com 20 e poucos episódios, não sei o que termina com Carrie indo pra Paris. Então, um negócio assim que, tipo, já era o capítulo final. E hoje em dia a gente ainda tá na terceira temporada, né? Com esse mesmo tempo tendo se passado. Então é meio engraçado esse formato de hoje em dia, né? Mas independente disso, eu fico muito feliz que a gente já esteja aqui, né, pelo terceiro ano dessa série, acompanhando essas personagens. Eu tava muito animada, muito ansiosa. E devo dizer pra vocês, gente, que infelizmente eu não curti tanto assim esse episódio. Eu tenho certas ressalvas, certas observações que eu quero dividir com vocês. Mas também já deixo claro aqui, né, que os meus problemas com esse episódio, que eu vou detalhar melhor no decorrer desse vídeo, eles não diminuíram minha animação para a temporada como um todo, porque eu ainda tô muito animada, né? Eu amei o trailer que saiu, inclusive tem react aqui no canal, né? E eu acho que a temporada como um todo ela vai ser muito legal. Mas eu achei que esse primeiro episódio, ele foi fraco, né? E eu digo isso assim, por quê? Porque quando a gente teve o início de And Just Like That, lá em 2021, a série ela já começou com um episódio muito bombástico que trazia pra gente, né, a morte do Mr. Big. E a gente sabe que esse foi um acontecimento, né, que ele foi muito polêmico, muito controverso. Algumas pessoas amaram, outras pessoas odiaram, outras ficaram mais divididas, né? Mas, querendo ou não, foi um negócio assim que fisgou a gente pela surpresa, pelo choque, né? Aquela coisa, meu Deus, o Mr. Big morreu, né? A gente acompanhou por tanto tempo esse casal, né? E vendo eles aos poucos ficarem juntos, finalmente ficarem felizes, né? E se casarem ali nos filmes e tal. E de repente o Mr. Big morre, e de repente a nossa protagonista vira viúva, né? Então foi um negócio que foi bombástico. Depois, na segunda temporada, a gente também teve um início que foi muito bombástico, né? Mas não necessariamente de um jeito assim chocante e dramático. Ele foi bombástico no sentido da diversão mesmo. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas eu inclusive eu revi a segunda temporada, né, antes do início dessa terceira. E o primeiro episódio, gente, ele era incrível, assim, porque ele já começa super divertido, com todos os casais se pegando. Aí tá a Carrie com aquele rapaz do podcast, né? Tá a Miranda com o Che Dias, tá a Charlotte com o marido dela, né? O Harry. Tá todo mundo se agarrando, tá acima com alguém também, se eu não me engano, né? Tá, tipo, todo mundo tá pegando alguém. E aí tá todo mundo se agarrando, todo mundo se pegando, tocando uma música pop, né? Tá tocando Hold Me Closer, do Elton John, com a Britney Spears. Então já começa, assim, com muita energia. E ainda mais, né, quando o episódio vai passando, é também o episódio do Met Gala. Então ele termina, né, com todas as meninas, né, elas usando aquelas roupas maravilhosas, vestido, não sei o que, andando pela rua, pela cidade, né, a Carrie voltando a usar aquele vestido dela de casamento. Então foi um episódio, assim, que foi bombástico também em relação à diversão. Era um episódio que tinha muita energia, tinha muita coisa legal acontecendo. Mas esse início da terceira temporada, ele é meio morno. Eu achei que foi um início de temporada que não teve um grande acontecimento, não teve um grande babado, não teve nenhuma surpresa, não teve, assim, muita diversão. Teve histórias engraçadas, sim, mas eu achei que, né, faltou ali um tempero, faltou um negócio, assim, mais bombástico, mais especial, né? Eu não acho necessariamente que isso significa que a temporada como um todo vai ser decepcionante ou fraca, não acho. Mas realmente, assim, foi um início que ele parece só um episódio normal ali de meio de temporada. Ele não parece ser uma season premiere, né? Normalmente, assim, quando você começa uma série, né, começa uma temporada e termina uma temporada, você quer fazer um negócio ali bombástico para trazer todo mundo de volta, né, fisgar todo mundo de volta, e no fim da temporada para fazer o pessoal ficar querendo outra temporada, né? Então eu achei que eles meio que falharam nesse sentido aqui nesse início da terceira temporada. Mas, enfim, depois de eu já ter deixado claro, assim, essa minha decepção, né, esse meu sentimento,
Vamos agora, finalmente, né, conversar mais sobre a trama de cada personagem separadamente, e aí eu vou entrando em mais detalhes, né, sobre o que foi que eu achei de cada uma. Pra começar, gente, eu já queria logo falar com vocês sobre o plot da Sima, porque a Sima é uma personagem que pra mim ela é muito especial, porque eu percebo, assim, que ela é meio que a favorita dos fãs, né, dentre as personagens novas de And Just Like That. E eu gosto muito da atriz, né, o nome dela é Sarita, acho que é assim que fala o nome dela. E ela, assim, ela é muito carismática, ela é belíssima, ela é maravilhosa. Então, quando a gente começou ali, né, a parte dela do episódio, e ela tava com aquela roupa dela, assim, né, toda belíssima, assim, o cabelo dela perfeito, ela toda sensual, esperando que o Ravi chegasse ali pra fazer a videochamada, né, eu achei muito legal. Eu achei que foi uma forma muito poderosa já de introduzir ela no episódio, porque ela estava belíssima. E eu achei incrível, assim, que quando ela apareceu, um negócio que tava assim, explodido na minha cabeça foi: meu Deus, como o cabelo dela tá lindo. Ela é toda belíssima, toda perfeita, mas o cabelo dela ali, o jeito que ela tava jogando o cabelo e tal. Eu fiquei tipo, meu Deus, o cabelo dela realmente é uma coisa muito linda, é uma coisa muito maravilhosa. E aí eu achei muito engraçado que logo depois pegou fogo ali o quarto dela e ela teve que cortar o cabelo, a coitada. Eu falei, meu Deus do céu, elogiando tanto o cabelo quando ela teve que cortar. Mas continuou belíssima, né? E a Sima é uma personagem assim que a trama dela aqui na série era relacionada ao fato de que ela nunca tinha vivido uma grande história de amor, né? Então ela já tá ali nos seus 50 e poucos anos, ela nunca tinha tido realmente um romance ali, era uma coisa que ela queria muito. E aí no final da segunda temporada a gente foi ver ela conhecendo, né, o Ravi, que é esse rapaz, né, que ele é um diretor de cinema e tal, e a gente já sabia desde a segunda temporada que ele era um cara que ficava o tempo todo, né, sendo consumido pelo trabalho, ficava o tempo todo no celular, meio que ignorava as pessoas, e a gente já sabia que isso ia causar ali certo incômodo com a Sima, que era uma coisa que ela não ia realmente curtir, assim, que a longo prazo poderia também acarretar no fim desse relacionamento, né, que eles acabassem terminando. Mas apesar disso, era um casal que eu achava que tinha uma dinâmica muito interessante e que eu gostava de ver as cenas deles na segunda temporada. Então, quando a gente começa aqui essa terceira, eu achei que deram fim a esse casal rápido demais. Eu achei que foi super interessante ver a tentativa deles, né, de continuarem juntos, mesmo à distância, né, essa coisa da dificuldade, né, de conseguir juntar os horários, né, não só porque ele tá o tempo todo trabalhando, mas também porque ele tá em outro país, é outro fuso horário, é outra coisa. E eu achei toda essa dinâmica muito interessante, né, e a frustração da Cima, pra mim, fazia muito sentido. E eu tava muito interessada em ver mais sobre isso. Mas aí nesse episódio a gente já vê eles terminando, né, ele acaba indo pra Nova York, né, pra encontrar ela e tal, mas aí ele fica fazendo, né, o location scouting, que é basicamente essa coisa assim de você ficar procurando um lugar pra filmar, uma cena e tal, e ele acaba levando ela junto na van. Inclusive, eu achei tão engraçado a gente ter a cara dela na van, ela assim super desconfortável, tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Porque a Cima é toda chique, ela não gosta dessas coisas. Mas realmente, gente, eu assim que eu comecei a fazer faculdade de cinema, né, ano passado, que é uma coisa que eu sempre quis na minha vida, e pra mim tá sendo incrível ter essa experiência de realmente estar fazendo projetos. Então, às vezes, eu já tive que fazer o location scouting, né? Ir atrás de cantos aqui em Toronto pra eu filmar, pra eu gravar. E é uma coisa que é interessante, porque, assim, Hollywood, né? Essa coisa, assim, de filme, de audiovisual, é uma coisa que traz uma sensação de glamour. Mas os bastidores não é muito glamuroso. Então, eu achei muito interessante, né? Como eles mostraram aqui que o Ravi, por mais que ele também seja rico e não sei o quê, ele acaba se colocando também em algumas situações mais desagradáveis, né? Todo mundo no van, o pessoal num cooler que disse que tinha sanduíche lá pra comer, né? Que é aquela coisa assim que realmente os bastidores de você criar um filme, criar uma série, criar uma coisa, não é tudo tão bonitinho. Você meio que se coloca assim em situações que são um pouco ruins, digamos assim, mas em prol do seu trabalho. E eu achei que foi super interessante, né, a gente ver como isso afetou a Cima, né? Ela vendo essa questão como é uma coisa que ela não se sente confortável, que não tem nada a ver com ela, né? E além disso, né, além dessa parte cômica dela se sentir desconfortável ali, também tinha a parte emocional ruim que a gente entendia do lado dela, né? Que é como ela não estava gostando, né, do fato de que ele sempre ficava colocando o trabalho como prioridade e não ela, né? Porque eles tinham, né, que ir ali para um restaurante e tal, acho que eles iam comer juntos. E no fim, tipo, eles acabam nem indo pra lá, né? Porque toda vez ele ficava perdendo o horário. Era pra ser um almoço. Aí ele passava o tempo todo, o dia todo, né, vendo locações pra filmar. E depois ele teve que adiar, não, vamos fazer um jantar. E depois eles foram e perderam o tempo do jantar também. Então ela acabou decidindo, né, terminar com ele. E eu achei que foi uma coisa assim que a conclusão a qual a Cima chegou, pra mim fez sentido. Eu acho que esse episódio ele realmente mostrou pra gente que esse relacionamento ele não iria funcionar a longo prazo. Mas eu me decepcionei um pouquinho porque eu achei que foi muito rápido. Eu acho que esse casal ainda tinha muita coisa interessante pra gente ver. Eu acho que a dinâmica deles é um negócio assim que é sempre interessante de assistir. E eu acho que eles poderiam ter passado mais tempo juntos antes de terminar.
né? Fazendo uma comparação aqui, a gente tem, por exemplo, o casal da Miranda com o Che Dias, que era um casal que, inclusive, era polêmico, muita gente não gostava. Eu tinha muitas ressalvas sobre aquele casal, com muita coisa eu não gostava, não curtia, né? Mas eu acho que, tipo, foi importante a gente ter vários episódios desenvolvendo aquele relacionamento para só depois, né, o relacionamento terminar. E a gente agora tá vendo, né, desde a metade da segunda temporada, a gente tá acompanhando agora a Miranda, ela solteira, né? Mas eu achei que a quantidade de episódios que aquele relacionamento teve foi interessante pra gente entender a dinâmica, ver como aquilo mudou a Miranda, ver o que funcionava, ver o que não funcionava, né? E a gente realmente desenvolveu aquela relação, né? Teve todo um arco daquela relação do início ao fim, né? E eu acho que a Cima merecia ter tido um arco desse também com o Ravi. Eu acho que tinha muita coisa que dava pra explorar com eles dois, que a série meio que passou assim muito rápido, né? Então eu queria ter visto mais deles dois juntos, né? Por isso eu me decepcionei um pouquinho, mas ao mesmo tempo eu achei que foi engraçado o que aconteceu aqui, foi divertido, né? E eu achei a cena final, né, deles se despedindo, achei que foi muito legal, foi muito interessante, foi bonita também, apesar de que eu achei meio irônico, né, gente, por vários motivos. Primeiro porque a gente descobre na segunda temporada que, se eu não me engano, ele tá fazendo um filme da Marvel, né? Ele tá fazendo um filme de super-herói. E aí eu fiquei pensando, gente, um filme da Marvel nunca ia colocar, né, o diretor pra ficar o dia todo procurando uma locação pra filmar. Não ia. Ele simplesmente ia dizer, ai, bota uma tela verde aí e acabou. Eles iam dizer isso, sabe? Então eu achei isso meio engraçado. E pra piorar, né, o que eu achei mais engraçado ainda é que quando finalmente ele encontra o lugar perfeito, eu não sei se vocês repararam, mas o lugar parecia meio fake. E eu fiquei tipo, gente, eles fizeram esse lugar em tela verde. Eu tenho certeza que isso aqui é tela verde, que esse lugar não deve nem existir. E é engraçado porque eu fiquei pensando desde o início, gente, não tem necessidade dele ficar procurando lugar, porque é óbvio que eles iam só usar uma tela verde e acabou. E o lugar final tem muito cara de tela verde. Eu não sei se aquele lugar talvez exista e eles usaram alguns efeitos digitais só pra manter aquele céu ali bonito, na meio pôr do sol, que realmente ficou muito bonita a despedida deles ali. Mas a gente vê que é meio fake, né? Porque é difícil você conseguir gravar numa locação real, né, com o céu ali, o sol, numa posição específica, porque você tem um tempo muito pequeno, muito curto, né, que você consegue manter o céu com uma certa aparência, digamos assim. Então, se você for filmar um negócio de verdade, pra uma série, é meio complicado, porque às vezes, só pra você montar o equipamento, não sei o que, às vezes você já perde um tempinho, eita, o sol já mudou de posição, já trocou de posição, então a gente vai ter que gravar no outro dia, né, gravar mais um pedacinho dessa cena, e outro dia mais um pedacinho dessa cena, tudo naquele espaço de tempo específico que o céu tá com uma certa aparência. E a gente sabe que em série de TV, série de streaming, muitas vezes eles não têm tempo pra isso, porque são vários episódios, vários personagens, várias locações, né? Então ele não tem tempo. Então, provavelmente, aquele céu ali bonito foi tudo tela verde. E eu fiquei tipo, gente, se ele tivesse usado uma tela verde, o relacionamento não tinha terminado ainda. Mas, enfim. No geral, gostei, amo a Cima, né? E tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser a trama dela nos próximos episódios, né? Agora, finalmente, solteira. Agora vamos conversar sobre a Charlotte, né, gente? Que, na minha opinião, ela teve a pior trama, o pior plot aqui desse episódio. Eu achei que toda essa questão do cachorro foi, tipo, tão aleatória, foi tão nada a ver. Sabe, tipo, todas as outras personagens, elas estavam tendo uma história, assim, que tinha a ver com a carreira, tinha a ver com relacionamento, que são coisas que a gente se interessa muito, né, no universo de Sex and the City e em Just Like That. E a Charlotte, a gente sabe que ela costuma ter tramas muito legais dela, né, ou na perspectiva dela enquanto mãe, né, que a gente vê a relação dela, né, com a filha, né, com a Lily, com a relação com o Rock, né, ou então a gente vê a coisa dela, né, como uma esposa mesmo, né, a relação dela com o Harry. Tem vários episódios super engraçados da segunda temporada e da primeira também, dela com o Harry ali. E a gente também viu que ela voltou a trabalhar na temporada passada. E isso foi uma trama que eu gostei muito, o retorno dela para o ambiente de trabalho ali e tudo mais, né? Foi uma coisa que realmente a Charlotte, ela tava muito empoderada, muito forte, né? Voltando pra trabalhar. E é uma coisa que eu até cheguei a falar pra vocês, né? Eu ia dizer ano passado, mas não foi ano passado. Foi 2023, quando teve aquela temporada. Eu comentei que a minha mãe, ela também tava voltando a estudar e tudo mais. Agora minha mãe já se formou em nutrição, né? Ela tá começando, né, a atender na clínicazinha dela e tal. Então, tipo, é uma coisa que é muito legal. Eu admirava muito aquela trama da Charlotte, né? E o arco que ela teve até chegar nesse ponto de voltar a trabalhar. Mas aí a gente chega nesse episódio e a personagem meio que é desperdiçada numa trama nada a ver com nada, sabe? O cachorro dela sendo cancelado no Instagram. Ai, gente, pelo amor de Deus, não tenho paciência, não. Eu não tenho paciência, não. Foi uma história, tipo, muito nada a ver, né? E, inclusive, foi uma história que não se conectou bem, né, com a trama das outras personagens. Porque, normalmente, como a gente tem vários personagens aqui, cada uma tá vivendo uma coisa, mas meio que a vivência de cada personagem dialoga com a vivência da outra,
o que torna o episódio como um todo coeso. Eu achei que esse episódio falhou nisso, né? Porque a trama da Charlotte não se conecta direito com nenhuma das outras, tematicamente falando. A gente viu momentos assim dela interagindo com a Lisa, mas eu achei que, tipo, pra mim não funcionou a questão do cachorro. Eu achei que foi uma trama boba, eu achei que foi uma trama que não foi engraçada. Eu achei que foi uma trama assim que não ajudou a desenvolver e levar pra frente a personagem da Charlotte. E também foi uma trama que, inclusive, meio que tirou ela de momentos interessantes. Como, por exemplo, a gente tem aqui, nesse episódio, aquela cena, né, de que a Lily vai com o Anthony, com o Giuseppe, acho que é assim que fala o nome dele, né, e a Carrie, e Rock também, e eles vão todo mundo assistir, né, aquele teatro, ali tá tendo um ensaio, né, de um balé, não sei o quê. E aí a Lily tá apaixonadinha pelo dançarino, e teve um momento muito legal, né, da Carrie olhando pra ela e vendo ela apaixonadinha. Mas, tipo, eu queria que a Charlotte tivesse ali. Sabe, aquela trama era relevante da gente ter a Charlotte vendo a filha se apaixonando, como é que ela se sentia em relação a isso, depois de tudo que aconteceu, né, que a filha na temporada passada perdeu a virgindade, não sei o que, terminou com o namorado, teve um momento que parece que ela pegou o Brady, né, o filho da Miranda. Então, como é que a Charlotte ia se sentir com a filha tendo crush nesse bailarino? Ela ia gostar? Será que ela ia ver algum problema? Porque o bailarino parece ser um pouco mais velho, ele parece já ter uns 20 e poucos anos, e a menina deve ter, sei lá, uns 16, 17, então é uma coisa que a Charlotte ia se preocupar. Eu queria ter visto isso, sabe? E eu acho que isso vai ser abordado nos próximos episódios, porque a gente já viu alguns trechinhos, né, de coisas relacionadas a esse bailarino no trailer, mas eu queria que a gente já tivesse começado essa trama aqui. Ao invés da Charlotte, né, tipo, não poder participar daquela cena no teatro, porque ela estava ocupada procurando alguém para cuidar do cachorro dela. Tipo, achei muito nada a ver. Achei que a Charlotte foi muito desperdiçada, né? E isso me decepcionou, porque normalmente a Charlotte era a personagem que, pra mim, ela sempre tinha as tramas mais engraçadas e mais divertidas dos episódios de Just Like That. E dessa vez, né, a trama dela, pra mim, meio que flopou. Em seguida, né, vamos conversar agora sobre o plot da Miranda, que eu achei, gente, que assim, em tese, né, em teoria, a trama dela foi perfeita, porque era uma coisa muito engraçada. A Miranda agora, que ela tá solteira, ela voltou, né, a ficar namorando, a ficar tentando ter seus encontros e tal. É uma coisa que a gente também já viu um pouco, né, lá no final da segunda temporada, que teve também aquele episódio que ela conhece a moça que grava a voz dela pra fazer audiobook, né, audiolivro, e que ela gostava de ouvir essa mulher, não sei o que, a mulher tem uma voz sensual. Eu achei que aquele momento, assim, da gente vendo a Miranda voltando a namorar foi muito legal. E me lembra muito a série clássica de Sex and the City, né? Especialmente porque a Miranda, ela voltou, depois que ela terminou com o Che Dias, ela voltou a ter aquele jeito dela um pouco mais cínico, um pouco mais questionador, mais irônico, né? Que é uma coisa que a gente gosta da Miranda, né? Então a Miranda, ela tá voltando mais a ser ela mesma. Então a ideia da gente ter nesse episódio aqui, né? Ela ficando com a mulher e essa mulher sendo uma freira, né? E ainda por cima, uma freira que ainda era virgem, né? Que é a primeira vez agora que ela tá se abrindo pra esse mundo, né? Da sexualidade dela, do prazer, né? Do romance, enfim. Descobrindo o mundo e sendo uma turista em Nova York, viajando pra vários lugares. Eu achava muito engraçado. Ela querendo encontrar a Miranda nos lugares, assim, super poser de Nova York. Aquela coisa super clichê, que obviamente pra quem mora lá em Nova York deve ser tipo um tédio. Tipo, meu Deus, já conheço isso aqui, gente. Não quero mais saber disso. Mas pra quem é turista, é incrível. Eu, se eu fosse pra Nova York, eu ia ficar igual aquela freira. Em todo canto, vendo as coisas. Eu ia ver o Wicked, sabe, na Broadway. Pra mim ia ser perfeito. E eu achei muito engraçado a Brenda, assim, tipo, ai meu Deus, é uma turista. E ainda por cima, uma turista freira. Eu achei que, em tese, né, em teoria, a ideia de toda aquela trama era muito legal. Mas eu também achei que o desenvolvimento não foi tão incrível assim, porque eu acho que a ideia da Miranda estar com a freira tinha muito mais potencial do que a série explorou. Eu achei que eles perderam muito tempo com aquela coisa assim da Miranda, tipo, querendo dar ghosting na freira. E ela falava, tipo, ela mandando mensagem, não sei se vou responder, não sei se eu dou ghost, não sei se eu ignoro, não sei o quê, não sei se eu encontro ela de novo, porque eu não quero encontrar ela de novo, eu só queria ter, né, aquela pegação de uma noite só e sumir. Não queria continuar, tipo, interagindo com ela. E eu achei que essa questão do ghosting era meio que a coisa mais desinteressante possível sobre essa trama. Eu acho que tinha tanta coisa mais interessante para discutir, como, por exemplo, assim, qual é o impacto, né, emocional da Miranda, né, dela estar iniciando sexualmente uma outra pessoa, né, sendo que, por exemplo, na primeira temporada, ela teve essa questão, né, dela, quando ela ficou com o Che Dias pela primeira vez, que ela começou a se questionar sobre a própria sexualidade dela, ela viu, nossa, ser diferente, não sei o quê, e a gente sabe que é um momento, assim, de grande transformação para uma pessoa,
né? Alguém que é LGBT e tá experimentando algo que tem a ver com a sexualidade que a pessoa se identifica pela primeira vez, é uma coisa importante. E aí, quando você para pra pensar que não só é a primeira vez da freira com a mulher, mas é a primeira vez da freira fazendo sexo de modo geral, isso é mais importante ainda, sabe? Eu acho que é uma trama tão interessante como é pra uma mulher nessa fase da vida, que ela parecia ali, tem entre 50 e 60 anos, né? Que é a idade média aqui das personagens da série. E aí você fica, como deve ser você perder a virgindade com essa idade? Você se abrir para o mundo, né, do sexo e do prazer pela primeira vez com essa idade. Eu acho que isso é uma coisa tão interessante e o episódio meio que não mostrou muito disso, não desenvolveu isso. Por quê? Porque ficava o tempo todo aquela coisa da Miranda. Ah, eu vou dar ghosting. Ah, não vou dar ghosting. Ah, vou falar com ela. Ah, não vou falar com ela. Que era uma coisa sem graça, né? Então eu achei assim que a ideia dessa trama foi perfeita, Miranda com a freira, incrível, mas a execução eu acho que falhou um pouco. Eu acho que eles focaram em coisas que não eram realmente interessantes, né, pra gente discutir, pra gente refletir e até pra ser engraçado, porque assim, você dar gosto em uma pessoa é uma coisa que não me faz necessariamente rir, tipo a sua decisão, ai, dou gosto ou não dou, não é engraçado. Agora, uma freira transando pela primeira vez, isso pra mim é icônico, é engraçadíssimo. Eu queria ter visto mais disso, sabe? Inclusive, eu gostaria talvez de ter visto a Miranda pensando, sabe, tem uma coisa, eu vou tentar ter um segundo encontro com ela, sabe? E elas ficarem mais uma vez, talvez a Miranda mostrar pra ela alguma coisa, sei lá, alguma posição, algum negócio que a freira ia ficar tipo chocada. Sei lá, eu acho que tinha tanta coisa interessante que poderia ter sido mostrado e eles não mostraram, né? E essa personagem, eu sei que ela não vai retornar em outros episódios, porque eu cheguei a ver umas entrevistas que teve por fora, assim, das personagens, elas indo pra televisão americana lá, elas participando de uns programas de televisão, e aí elas comentaram que essa atriz que faz a freira, que eu não conheço essa atriz, mas que ela tá fazendo só uma participação especial de um episódio, então ela não vai voltar depois, sabe? Eu fiquei tipo, pensando, poxa, mas tinha tanta coisa interessante pra, né, aproveitar com essa personagem, com essa atriz, e eles meio que desperdiçaram essa oportunidade. Mas, de qualquer forma, sabe, também não vou reclamar de tudo não, porque eu acho que foi divertido. Essa atriz, né, que fez essa participação, eu achei ela carismática, eu achei ela legal, achei ela engraçada. E eu achei que o final de tudo ali delas, na Times Square, e a freira começa a cantar uma música de Wicked, eu achei muito engraçado, eu achei muito divertido. Né? Em especial, assim, porque eu gosto de Wicked, assim, eu nunca tive a experiência de ver a peça, porque ela não é tão acessível, né? Eu sei que passa de vez em quando em São Paulo, mas nessas últimas vezes que passou, eu não tava mais morando em São Paulo, né? E antes disso, quando passou também, eu morava em Recife. Então eu nunca vi a peça de Wicked. Mas, obviamente, assim, eu acompanho o Wicked pela internet, já vi bastante coisas de Wicked, né? O Wicked também era muito falado em Glee, que eu amava Glee, né? Assisti o filme ano passado, então eu tenho esse carinho por Wicked, né? E eu achei legal que ela canta a música, né? Que é exatamente a música que dá o título do filme 2 que vai lançar esse ano, né? Que vai ser Wicked for Good. E é essa música, né, que tá sendo referenciada no título, que a moça cantou, né? Que a freira cantou. Então eu achei que isso foi divertido, foi legal, né? Mas então, basicamente sobre a Miranda é isso. Vamos agora, né, pra próxima personagem. A Lisa Todd Wexley é uma personagem que eu fui reparando, né? Especialmente agora que eu revi a segunda temporada, o quanto eu gosto dela, sabe? Eu reparei, ainda mais do que na primeira vez que eu tava assistindo, revendo a temporada, foi que eu reparei o quanto essa personagem é especial pra mim, né? E eu acho que, depois da Cima, ela com certeza é minha favorita das personagens novas, né? Tchê Dias, a gente sabe que não vai mais estar participando da série a partir daqui pra frente. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso quando a notícia saiu. E eu acho que a maioria de nós não vai sentir falta de Tchê Dias, né? Sobre a Naya, aquela professora, né, e tal, eu já vou sentir um pouco mais de falta dela. Ela também não vai voltar aqui pra série. Mas eu entendo, assim, que duas coisas. Primeiro, a atriz, ela tá ocupada gravando outra coisa, né? E também a personagem, ela estava um pouco perdida dentro da série. Eu acho que era uma personagem que ela era legal, ela era carismática, mas que a trama dela meio que não tinha muito espaço ali pra desenvolver de uma forma interessante, né? Ficava só aquele trama dela, tipo, ah, vamos divorciar, não sei o quê. Mas não era tão interessante. E como eu acho que a gente já tem personagens demais, talvez realmente, né, tenha sido legal a ideia de retirar a Naya aqui da série. E, inclusive, com a atriz tendo a oportunidade de aparecer mais em algum outro projeto que ela está fazendo agora, porque eu acho que ela é muito talentosa e ela merece fazer algo, né, que ela tenha mais tempo de tela. Então, eu acho que a saída dela foi legal por causa disso, nesse sentido, porque a personagem estava meio desperdiçada. E eu acho que a atriz vai ter muito potencial em outra série. E Che Dias, a maioria da gente não vai sentir falta. Todo mundo tá agradecendo que sumiu, né? Então, a gente agora, além da Cima, tem a Lisa sendo a personagem nova que ficou na série. E eu tô muito feliz que ela ficou na série, porque eu acho que ela é uma personagem incrível, né? E que eu comecei a me identificar com ela. Ainda mais, eu acho também, né, pelo fato de eu ter começado a fazer faculdade de cinema, que como eu falei antes no vídeo, né, é uma coisa que eu sempre quis, foi sempre um sonho pra mim.
E a Lisa, ela trabalha exatamente com isso, né? A gente vê desde da primeira temporada, né? A gente vai vendo como as tramas dela normalmente são sobre essa coisa de você conseguir equilibrar a vida em família, sendo uma mãe e sendo esposa, com a sua vida profissional. E ela é uma personagem que ela é muito ambiciosa, muito trabalhadora, né? Que ela dirige ali os projetos dela, fez aquele documentário na segunda temporada que agora vai ser expandido para ela criar toda uma série, né? Falando sobre mulheres negras importantes da história e não sei o que, enfim. Eu acho isso incrível, eu acho isso também muito inspirador para mim, né? Especialmente porque eu acho que eu tenho uma personalidade meio parecida com a dela nesse sentido, que eu sou uma pessoa ambiciosa também, que eu fico fazendo meus projetos, que eu fico indo atrás, né? Eu também sou diretora dos projetos que eu faço, né? Eu gosto de ser roteirista, de ser diretora, de estar ali na liderança e no comando dos projetos que eu estou fazendo. E é uma coisa que realmente demanda da gente muita energia física e mental, sabe? É uma coisa que é pesada, que é difícil, né? E que se pra mim é difícil, eu moro sozinha, imagina como deve ser pra Lisa, né? Sendo mãe, sendo esposa, né? É muita coisa que ela precisa fazer e eu acho que ela é uma personagem, assim, muito poderosa, né? Eu acho que ela é muito icônica, muito incrível. E eu também gosto, né? Como, por exemplo, o fato dela ser uma mulher negra também traz certas questões, certos obstáculos, certas dificuldades a mais. Porque a gente sabe que para qualquer mulher trabalhadora e também que é mãe, que é esposa, já é uma coisa assim que é muito difícil você conseguir equilibrar tudo. A gente vê isso pela própria Charlotte. Mas no caso da Lisa também, existem certos obstáculos, certas dificuldades específicos que ela passa por ser uma mulher negra e também certos interesses que ela tem no trabalho dela por ela ser uma mulher negra, né? Como eu tava falando, a própria série que ela tá fazendo, o documentário que ela tava fazendo, tem essa questão étnica, racial, né? Dela trazer esse empoderamento, essa representatividade de mulheres que são da comunidade dela. E isso também é uma coisa, né, com a qual eu me identifico bastante. Porque, por exemplo, na minha sala de aula, na minha faculdade de cinema, eu sou a única mulher trans que está estudando, né, ali na faculdade. E mesmo falando de mulheres de modo geral, incluindo mulheres cis, tem poucas mulheres na minha faculdade. A maioria deles são homens, né? E a gente sente o impacto do machismo da indústria. A gente pensa que não, a gente pensa, nossa, o mundo já evolui muito. Não, gente. A indústria do audiovisual ainda é muito masculina, ainda é muito machista, né? E eu e minhas amigas em sala de aula, a gente passa por diversas dificuldades, né? Que revendo a série The Just Like That e vendo o que a Lisa tá passando, eu vejo que eu consigo me identificar e identificar também trajetórias de várias amigas minhas, né, nas dificuldades que ela tem no trabalho dela. Então ela é uma personagem assim que eu meio que me apaixonei de verdade pela Lisa. Eu já gostava dela, mas revendo a série, me apaixonei ainda mais por ela. E na minha opinião, ela foi a personagem que teve a melhor trama aqui desse episódio e a mais bem executada, porque foi uma trama que realmente a gente viu o arco da personagem, né, sendo desenvolvido e a personagem sendo levada pra frente. Não foi uma aventurazinha, né, uma gracinha. Que só durou esse episódio, nunca mais vai voltar. Não, né? Tudo que foi trabalhado com ela nesse episódio vai continuar sendo trabalhado no decorrer da temporada, né? E também não foi uma coisa que, na minha opinião, foi corrida, como o caso da Cima, né? Que o término já aconteceu e eu acho que poderia ter tido mais coisa antes dela e o Ravi terminarem. Eu achei que a Lisa, eles encontraram o equilíbrio perfeito, né? Porque a gente vai vendo ali ela começando, né? Não começando, né? Mas ela tá fazendo ali o pitch, né? Dessa série dela. Que é basicamente uma apresentação que você tem que fazer de como é a sua ideia, de como é que você pretende fazer e tudo mais, de qual é o conceito, enfim. E é uma coisa muito legal, porque eu já tive que apresentar pitches, assim, também na minha faculdade. E aí ela acaba tendo aquela coisa, assim, que as mulheres ali que estão trabalhando com ela, né, acho que são produtoras, elas falam, ó, a gente queria que você incluísse Michelle Obama aqui. E ela, tipo, meu Deus, como é que eu vou conseguir encontrar a Michelle Obama? E aí, lá no fim, a gente vê, né, que um cara que trabalha com o marido dela, né, nessa carreira política que ele tá aí seguindo, ele já teve contato com a Michelle Obama. Então já tá ali plantando a sementinha para que no decorrer da temporada ela talvez consiga realmente colocar a Michelle Obama para participar do documentário dela. Então já é uma sementinha sendo plantada para uma história que vai durar vários episódios. E isso eu gosto. O próprio marido dela também, né, ele tá ali nesse processo da carreira política dele. A gente vê aqui ele querendo, né, ser um pouco mais descolado, um pouco mais legal, para as pessoas se interessarem mais por ele. E aí a gente vê também aquela coisa assim da dificuldade que ela tem, né, entre ser profissional e ser esposa, porque o marido fica pedindo ajuda para ela. Então a gente vê como se já não bastasse ela ter que cuidar ali dos filhos, né? A gente vê também ela cozinhando nesse episódio, né? E tá trabalhando ali no documentário dela. Ainda tem que ajudar o marido, porque foi ela que montou aquela festa que a gente vê no final do episódio, né? É uma coisa meio louca, assim, tipo, meu Deus, vocês colocam muita coisa nas costas dessa mulher, pelo amor de Deus, deixa ela descansar, né? A gente vê, inclusive, tipo, ela acordando de madrugada ali pra ficar, né, relendo ali, revisando o que ela vai fazer na apresentação dela. Então, realmente é uma coisa que é muito exaustiva, eu me identifico com isso, porque às vezes isso acontece bastante na minha rotina também, né? Mas que são coisas que a gente vai ver, ó.
A carreira política dele, né, toda a campanha dele, vai durar vários episódios. O documentário dela vai durar vários episódios. Então é uma coisa que está sendo muito bem trabalhada. E outra coisa que eu também gostei bastante que acontece com a Lisa aqui nesse episódio é que a gente teve a introdução de um novo cenário. Pode parecer uma coisa besteira, tipo, um cenário. Sim, gente, um cenário faz toda a diferença no arco de personagem. Por quê? Porque agora a gente fomos introduzidas a uma cozinha dentro da casa dela, né? Que é uma cozinha que a gente não via nos outros episódios. E eu acho que esse ambiente da cozinha, gente, ele vai ser tão especial e eu acho que é tão significativo que essa cozinha dela agora esteja sendo mostrada. Porque anteriormente a gente costumava ver ela no quarto, né? E às vezes ela assim na sala de jantar ou ela no hall de entrada, né? Que a gente via ali episódio que a sogra dela vai visitar, não sei o quê, enfim. Essas eram as áreas da casa que a gente via. Mas agora que a gente tem a cozinha, né? Qual é a importância da gente ter a cozinha? É que a cozinha é um espaço muito especial de conexão familiar. Né? Então a gente pode ver que a cena que a gente teve na cozinha aqui era ela cozinhando, a filha ajudando, brincando com a bonequinha, o marido chegando falando de trabalho, aí tem o outro filho ajudando, aí depois o filho adolescente mais velho chegava na porta e falava, vou pedir uma pizza, não sei o que, ela não, você vai comer com a gente, vai tomar seu banho, não sei o que. Ou seja, é um ambiente que junta ela, todo o núcleo familiar dela, num lugar só, e que vai ser um ambiente perfeito pra gente discutir várias coisas interessantes da personagem. Exatamente do jeito que acontece também com a Charlotte, que a gente costuma ter várias cenas da Charlotte na cozinha. E as cenas que a Charlotte tá na cozinha, o que acontece? Aparece o Harry falando coisa, aparece o Rock, aparece Lily, aí às vezes aparece o Anthony, e todo mundo ali conversando a mesma coisa, né, que é meio que um espaço perfeito para o desenvolvimento de tramas familiares, né? Então eu acho assim que eles terem dado esse cenário da cozinha para Lisa significa que no decorrer da temporada a gente vai ver muitas tramas interessantes da família dela, né? Muita coisa dela com os filhos, coisa dela com o marido, coisa dela com o trabalho, e eu tô muito ansiosa para ver, né, como é que vai ser isso no decorrer dos episódios. Eu sei, gente, que esse vídeo, ele tá gigante, ele tá longo porque eu falo muito. Mas é que realmente, assim, são muitos personagens, muitas tramas pra gente abordar. E agora chegou, né, na nossa personagem principal, digamos assim, né, que é a Carrie. Mas que, inclusive, eu queria até dizer pra vocês também que eu tô achando interessante como em Just Like That, meio que tá trabalhando todas as personagens igualmente, sem que uma delas pareça mais importante do que a outra. Normalmente, na série original de Sex and the City, a gente tinha a Carrie sendo a grande protagonista, e as amigas dela, né, a Miranda, a Charlotte e a Samantha, né, elas também eram importantes, mas a gente via que a Carrie era a principal. Tanto é que a narração da Carrie é que juntava todas as histórias. Apesar de eu sentir falta da narração da Carrie juntando todas as histórias, né, de qualquer forma, eu acho que eles terem dado mais espaço para as outras personagens foi legal, porque deixa a série um pouco mais diversificada, não só no sentido literal de diversidade étnica e, enfim, de representatividade, mas também diversidade de histórias, porque a gente tem vários tipos de tramas diferentes sendo trabalhadas, né, em cada episódio. Mas falando especificamente sobre a Carrie, né, aqui a gente vai ver a continuação daquele acordo que ela fez com o Aidan, depois de tudo que aconteceu com o filho dele, né, o Wyatt, que ele acaba falando com ela deles passarem 5 anos separados, né, para ele poder focar na família, esperar o filho dele crescer, para só depois eles finalmente ficarem juntos. E isso foi uma coisa que pegou a gente bem de surpresa no final da segunda temporada, né, porque parecia que tudo tava ótimo, tudo tava feliz, não sei o quê, e de repente acontece essa bomba. E aí foi uma coisa que muita gente ficou assim incerta, né, de como é que isso ia dar certo, né? Como é que a gente vai esperar 5 anos para os personagens ficarem juntos, né? Como é que vai ser isso? E como é que a Carrie vai conseguir aguentar? Será que ela vai conseguir aguentar, né? E aqui a gente começa a realmente ver meio que as fraturas ali, as coisas começando a se quebrar dentro desse plano que o Aidan formou, né? E eu achei interessante que isso também criou um paralelo com a questão da Cima, né? E enquanto a Cima, ela acabou terminando o relacionamento, a Carrie meio que vai continuar esse relacionamento à distância. E a gente vê então que eles não se comunicam direito, né? Eles ficam mandando aquelas coisas, né, de cartão postal um pro outro, mas às vezes tipo, não tem nenhuma coisinha escrita, assim, uma mensagem, uma coisa. É só mandando um cartão postal como se assim, eu lembro que você existe, né? E é uma coisa que é meio triste, né? Especialmente quando a gente para pra pensar que a Carrie, né, ela passou anos casada com o Mr. Big. Então ela estava muito acostumada a ter uma pessoa ali com ela o tempo todo. Depois ela ficou viúva, ficou solteira. Aos poucos ela foi voltando a namorar. Mas aí quando o Aidan retorna, a gente vê que, tipo, muito rapidamente na segunda temporada, a dinâmica deles parecia de um casal que é casado, né? Tanto é que eles já queriam, né, meio que morar juntos. Ela comprou essa casa nova dela, exatamente para morar com ele, né? E tudo a gente vê que ela parece estar esperando ele. Vocês notaram que a casa dela, inclusive, parece meio vazia? Né? Que é uma casa muito grande e não tá cheia de coisa ainda. Por quê? Porque ela planejou aquela casa pros dois. E agora ela sozinha, parece que ela é muito pequena para aquele lugar tão grande.
né? Então é uma casa que é belíssima, né? Inclusive eu achei muito legal que eles conseguiram trabalhar ali o ambiente que ela escreve e o closet dela é meio similar aos locais que a gente tem no apartamento original dela, o apartamento clássico. Então achei que isso foi uma forma, né, meio de que mostrar que ela tá tentando deixar aquela casa do jeitinho dela, com a cara dela. Mas ao mesmo tempo é grande demais, tem um vazio ali e ela tá sozinha, né? Só ela e a gatinha dela, a gatinha Shoo. Né? Muito engraçado, gente, o nome da gatinha sem sapato. Mas enfim, ela tá com esse vazio, ela sente saudade do Aidan, mas ao mesmo tempo ela quer fazer essa relação funcionar, né? Inclusive eu achei bem legal que o Anthony, ele tem um momento de discussão ali com a Carrie, que ele fala, tipo, nossa, mas tipo, não faz sentido isso, né? É uma coisa que as amigas também estão pensando, mas que elas não estão falando tão abertamente. Por quê? Porque a gente já conhece a Carrie de várias temporadas e dos filmes também. A gente sabe que a Carrie, ela não aguenta quando alguém joga uma verdade na cara dela, né? Então as amigas meio que estão tentando ali dar sua opinião, mas de uma forma mais sutil. O Anthony chega lá, ele dá a opinião dele mesmo, né? Inclusive tem uma certa treta ali entre eles, uma tretinha de leve, mas depois eles se resolvem, né? E eu achei que foi um momento muito especial também, do desenvolvimento do relacionamento deles, da amizade deles, né? Porque originalmente na série, o Anthony, ele não tinha tanta participação, né? E a partir de Just Like That, ele começou a aparecer mais. Então, acho que é super legal que eles tenham desenvolvido essa questão, né, dele e da Carrie, meio que tendo uma discussãozinha ali, uma briguinha, e se resolvendo e se abraçando. Eu acho que é uma coisa que vai amadurecer bastante a relação de amizade que existe entre eles. Mas voltando a falar sobre a Carrie, então, né, a gente vai ver aqui também que é como se o Aidan, ele tem o domínio sobre esse relacionamento. E isso é uma coisa que é meio inédita. Porque, normalmente, a gente tinha o Mr. Big, ele meio que ditando as regras, e a Carrie fazia de tudo pra agradar ele e pra ficar com ele. E isso é uma coisa que, inclusive, a gente sabe que não era tão saudável, mas que era o que ela queria. Ela era obcecada por ele era louco, assim, por ela também. Ele tinha umas atitudes, assim, meio escrotas, mas enfim. No fim, tudo deu certo. O casamento deles, pelo que a gente sabe, foi um casamento que foi saudável, que foi feliz. Mas foi bem difícil até eles chegarem naquele ponto de se casarem e viverem felizes, né? E com o Aidan, a dinâmica era o contrário. Normalmente, a Carrie era a pessoa mais escrotazinha da relação. A Carrie era mais tóxica, né? E ela era mais manipuladora. E o Aidan fazia tudo por ela. Fazia tudo pra agradar ela. Mas agora, meio que o jogo virou. Porque agora é a Carrie que está se submetendo às decisões e aos pensamentos e às atitudes do Aidan. Porque quem decidiu essa coisa de tipo, vamos ficar separados por 5 anos, foi o Aidan, né? E ela teve a ideia de comprar essa casa nova para ficar com ele, porque o Aidan não queria entrar no apartamento antigo dela, né? Então já são coisas que a gente vai vendo que ela tá seguindo o que ele quer. E é uma coisa que era uma dinâmica que eles não tinham originalmente na série de Sex and the City, quando eles começaram a namorar, né? E aí, esse episódio meio que deixou claro essa mudança, né, na dinâmica de poder, porque a gente vê que o Aidan, ele só fala com ela na hora que ele quer. Porque o acordo é que eles não ficam de conversinha. Mas aí quando ele tá bêbado, quando ele tá com tesão, ele vai lá e liga pra ela. Sendo que, em tese, ela não deveria ligar pra ele, né? Tanto é que quando ela tenta ligar pra ele da segunda vez, né, e tenta, enfim, ele meio que já nega. Mas enfim, deixa eu explicar melhor sobre essa questão, né? A gente vê então, primeiro ele liga pra ela, quando ele tá ali bêbado e tal. E eu achei, inclusive, que foi muito interessante eles trazerem essa coisa, né, deles meio que fazerem sexo ali pelo telefone, um conversando com o outro. Porque a gente sabe que a Carrie, por mais que ela tivesse uma coluna sobre sexo no jornal, a gente sabe que ela às vezes é meio tradicionalzinha, assim. E que ela meio que não aceita várias coisas. Inclusive, sexualmente falando, até a Charlotte, né, ela já explorou mais coisas do que a própria Carrie. A Carrie, às vezes, ela é um pouco fresca. Né? Lembram até que na segunda temporada teve toda aquela trama de que ela não queria falar sobre a pomada, né, vaginal, enfim, que ela ficava, ai meu Deus, não posso falar sobre isso. A gente sabe que ela é fresca, né? A gente gosta dela mesmo sendo fresca. Mas foi interessante colocar ela naquela posição, né, de fazer uma coisa assim mais safada que a gente nunca viu a Carrie fazendo anteriormente. Eu achei que foi legal. Também achei que foi interessante assim essa questão mais moderna do relacionamento. Eles trazem isso, né, a pessoa, né, falando safadeza pelo celular. Eu sei que pessoas já faziam isso pelo telefone também nos anos 90, nos 2000, mas não era uma coisa assim. Eu acho que a Carrie, inclusive, ela talvez já tenha quase feito isso anteriormente na série, eu não tenho certeza. Mas, enfim, eu achei que foi interessante como eles trouxeram aqui pra série. E ela tentar fazer aquilo, mas ela se sentiu desconfortável, porque, tipo, ela já tava dormindo. O Aidan ligou pra ela do nada. Ele tava bêbado, ele já tava com tesão. Ele não se importou realmente, assim, em criar um clima
pra deixar ela também ali mais fogosa, mas não sei o que, criar uma coisa sensual. Não, ele já chegou assim falando as safadezas, falando não sei o que, já bebo, sabe? E ela meio que despertando, meio cansada, ele nem se importou, né, realmente em fazer ela se sentir seduzida antes de começar a falar, ai, começa a se tocar aí, não sei o que. Ela já tava meio desconfortável. E aí quando ela tentou, né, a gata dela tava ali, né, Shu tava ali, ela ficou, não vou fazer isso não, não sei o quê, e ela fingiu um orgasmo pelo telefone, né, gente, isso foi um negócio assim, foi outro nível, assim, eu fiquei passando mal, ela fingindo orgasmo no telefone, e assim, ela não sabe fingir, né, que orgasmo ruim, porque se aquilo ali fosse real, tipo, Aidan, pelo amor de Deus, como você não percebeu que aquilo ali era falso, porque um orgasmo daquele, assim, flopou ali, o negócio não tá bom. Eu sei que ele tava bêbado, né? Mas enfim. Talvez por isso ele não tenha reparado. Mas o fingimento dela ali tava muito fake, gente. Tava muito falso. Mas aí, depois da gente ter esse momento, da gente ter essa cena, a gente vê mais na frente do episódio, né? Que a Carrie, ela tenta fazer uma coisa que, inclusive, eu achei muito madura. Ela liga pra ele, né? Exatamente pra falar: olha, da outra vez eu menti. Eu não queria mentir porque na nossa relação, né? A gente costuma ter essa verdade em relação ao nosso prazer, ao nosso sexo, né? Eu não queria mentir pra você que eu tava gostando de uma coisa que eu não curti, né? Então eu não gostei, mas agora vamos tentar de novo, vamos tentar fazer não sei o quê. E ele, tipo, ai, Carrie, eu tô aqui ocupado, tô aqui dormindo, meu filho tá comigo na cama, não sei o que, vai rolar não. E ela vai e desliga o telefone. E aí foi meio que um negócio assim, tipo, é meio injusto, sabe? Porque ele interrompe ela no meio do sono dela, no momento que ela não tá bem, mas que ele tá com tesão, não sei o quê, e ela se vê nessa posição dela tem que fingir que está gostando, meio que pra agradar ele, mas quando é o contrário, ele tipo, ai, Carrie, tô afim não, tô ocupada aqui, meu filho tá aqui, tchau. Né? Então, eu achei que isso foi interessante, né? Porque é uma dinâmica que a gente nunca viu entre o Aidan e a Carrie, e é uma coisa que a gente sabe que vai ser mais desenvolvido nos próximos episódios. Então, eu tô muito curiosa pra ver como é que isso vai ser trabalhado, como é que isso vai ser desenvolvido, né? E eu também gostei, assim, que depois que tudo isso acontece, ela simplesmente, né, sai ali do quarto dela, né, e abre o computador e começa a escrever. Mas aí, como vocês podem perceber, ela escreve, né, X, não sei o quê. Ela não sabia como chegou naquela situação, como ela se enfiou naquela situação. Ou seja, ela está escrevendo em terceira pessoa. Ela está falando sobre um personagem que ela está vendo de fora. Ela é uma narradora onisciente, né? E isso é uma coisa que ela nunca fez, porque ela sempre escrevia em primeira pessoa. Ela sendo a personagem, ela falando sobre a vida dela, ela falando sobre as amigas dela, né? E pela primeira vez ela escreveu em terceira pessoa. E pelo trailer, a gente sabe que ela vai escrever agora uma história de ficção. Então eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser isso, porque eu também sou autora, né, gente? Eu escrevo. Então eu fiquei interessada em ver como é que vai ser isso pra Carrie, né? Como é que vai ser essa coisa dessa mudança da escrita dela sair da não ficção, né, que ela falava de coisas mais reais, né, mais jornalísticas ou biográficas, e agora ela vem falar, né, sobre personagens que ela criou, né? E claro que a ficção, ela pode ser um romance, né, um drama assim, mais realista, ou também pode ser uma fantasia, pode ser uma ficção científica, pode ser tudo. Então, o que é que a Carrie vai fazer? Eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser isso. E eu também fiquei muito curiosa pra ver o que é que isso vai significar para o desenvolvimento da Carrie enquanto pessoa. Porque ela costumava sempre escrever de forma assim que ela era muito clara, estou falando sobre mim mesma, estou expondo aqui a minha vida. Mas agora, como ela tá trabalhando com ficção, ela tá fazendo uma coisa que é mais alegórica, que é mais metafórica. A gente sabe que o que ela tá escrevendo tem a ver com o que ela mesma está passando. Porque foi o gatilho do que aconteceu com o Aidan que fez ela abrir o computador e escrever. Mas ela não tá conseguindo expor o sentimento dela, colocando a cara dela ali dizendo, ah, eu estou passando por isso. Não, ela cria uma personagem. E a trama dessa personagem vai ser meio que uma metáfora para ela lidar com o que está acontecendo dentro dela mesma. E eu acho que isso é interessante porque eu escrevo ficção. E toda a história que eu crio, todos os personagens que eu crio e tudo mais, eles representam algo da minha vida, mas ao invés de eu falar sobre a minha vida abertamente, eu crio esses personagens como essas metáforas, como essas representações do que eu estou sentindo. E é exatamente isso que a Carrie vai fazer. E eu tô muito curiosa, né, nessa minha perspectiva de autora, pra ver como é que isso vai acontecer com a personagem, como é que vai ser esse desenvolvimento dela de carreira, né, desse trabalho dela, e como é que isso vai fazer ela começar a entender essa mudança de dinâmica que tá existindo entre ela e o Aidan. Eu acho isso muito, muito interessante. Mas basicamente, né, gente, é isso que eu tinha pra falar sobre esse episódio. Eu sei que foi um vídeo enorme, gigantesco, mas essa série, assim, tem muitas personagens incríveis e muitas tramas incríveis, né? Eu digo pra vocês que foi um episódio que eu achei meio fraco, mas que ainda assim
tem o seu valor, porque Just Like That é uma série que tem muita profundidade. Essas personagens, elas têm, né, elas tiveram tanto tempo com a identidade delas sendo desenvolvidas que elas parecem pessoas humanas reais, né? Então elas têm muita complexidade e isso é uma coisa que eu acho incrível. Tô muito ansiosa pra voltar aqui semana que vem pra falar do próximo episódio, né? Vou tentar também fazer um vídeo um pouco mais curto, porque eu sei que esse aqui foi gigante. Mas basicamente assim, eu tava com muita saudade das meninas, né? Eu precisava realmente falar muito sobre elas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E é isso, semana que vem encontro vocês aqui de novo. Até mais!